Estamos de volta à Rádio e TV Objetivo, falando direto e ao vivo da Bet Educar, edição 2018, aqui na Expo São Paulo. Nesses dias, acontecendo essa feira tão importante, que reúne todo o conhecimento, né, e muito mais do que a gente precisa compartilhar em relação à educação. E a gente continua também com as nossas palestras, sempre muito educativas, a todos vocês que nos acompanham também nas redes sociais, certo, Malu? Certo, Silvia. Você pode assistir a nossa palestra aqui ao vivo pelo Facebook e também pelo site do Objetivo. No Facebook é só digitar lá, Curso e Colégio Objetivo. Você vê essa palestra na íntegra. E se você não puder ver agora, você pode ver depois que todas as nossas palestras aqui na Educar, elas estarão armazenadas tanto no site do Objetivo quanto no Facebook. Queremos lembrar a todos os participantes aqui que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Na verdade, não é só uma palestra, é uma conversa e todos estejam à vontade para interagirem da forma que quiserem. Tá ok? Eu agradeço e quero apresentar aqui o professor José Carlos Garcia, que vai falar da relatividade e buraco negro. Aula show que o Fantástico mostrou. É isso, professor? É isso mesmo, é isso mesmo. O Fantástico mostrou essa aula? É, Como é o que é? Fantástico Explica, nos- antes de começar, o que aconteceu? Quando foram detectadas as ondas gravitacionais pela primeira vez, no ano retrasado, aí o Fantástico foi procurar alguém que pudesse explicar de maneira simples o que os cientistas tinham descoberto, que estava tanto na moda, a mídia estava falando e discutindo. Aí eles procuraram, o Objetivo nos procurou, aí a direção falou comigo e fui até o Fantástico e montamos lá uma aula, uma demonstração para trazer de maneira mais simples, mais compreensível para as pessoas o que foi que descoberto, a implicação daquilo, o significado daquelas coisas, o que é onda gravitacional, enfim, essas coisas. É basicamente isso. Muito bem. Então vamos conhecer agora. Boa palestra. Boa palestra. Obrigada. Boa tarde a todos. Uma das coisas mais instigantes e mais curiosas, né, mais fascinantes, é compreender o universo. Né, todas as coisas. Os planetas, as estrelas, as galáxias, o que são essas coisas? O que são aquelas luzinhas do céu? O ser humano, a humanidade sempre foi muito curiosa para entender o que era o céu, o que estava no céu. O que são aqueles pontinhos, o que são as estrelas, o que são planetas. E toda civilização sempre tem um modelo de explicação da mecânica celeste. Então são deuses, né, são criaturas míticas, são criaturas divinas que andam pelo céu, que governam a existência humana. Os gregos, os egípcios usavam o céu para contar histórias, né, o que são as constelações. Então as constelações nada mais são que o YouTube do grego. Então o grego queria contar uma história, queria passar um filme, não tinha filme na Grécia Antiga. Então o que eles faziam? Eles olhavam para o céu e viam constelações. Imaginavam que as estrelas, né, a posição das estrelas, elas faziam desenhos no céu. Então eles contavam histórias através daqueles desenhos. Então, quando você olha o céu, a constelação da Ursa Maior, ela aparece e atrás dela vem a constelação da Ursa Menor. A Ursa Menor é a filhinha da Ursa Maior. Mas Órion, que é o caçador, vem atrás das ursas para matar as ursas. Aí depois nasce a constelação de Escorpião, que pica o calcanhar de Órion. Eles olhavam para o céu e contavam essas histórias. A gente olha e não vê nada, até porque não dá para ver o céu muito bem de São Paulo. Mas o céu sempre foi algo instigante. Só que a gente tem que entender e compreender esse universo de maneira científica. Não de uma maneira mitológica, não de uma maneira poética. É legal a mitologia, é legal a poesia. Mas é importante conhecer a mecânica celeste, conhecer o universo, do ponto de vista da ciência. O que a ciência, o que a física entende do universo? O que são as estrelas? O que são as galáxias? O que mantém as galáxias coesas? Isso aqui é a galáxia de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda é a galáxia mais perto da Via Láctea. A gente sabe hoje que a Via Láctea é muito parecida com a Andrômeda. Gente, não dá para fotografar a Via Láctea, tá? Não dá para você sair da Via Láctea, pegar uma nave, tirar da Via Láctea e fotografar a Via Láctea, né? Porque a Via Láctea tem milhões de anos-luz de comprimento, então não dá. Essa semana, um grupo de pesquisa na Europa publicou o atlas mais moderno, o atlas mais atualizado das estrelas da Via Láctea. Só que esse atlas, ele é baseado em observações que são feitas da Terra, e a Terra está dentro da Via Láctea. Não dá para fotografar a Via Láctea. Isso aqui é Andrômeda, que é a galáxia mais perto da Terra.
na Via Láctea. Tá? A Via Láctea é muito parecida com isso aqui. A Via Láctea é uma galáxia espiral. Tá? Essa fumacinha que você está vendo, essa coisinha branquinha aqui, ó, isso não é fumaça, são estrelas, tá? São estrelas. Tem tantas e tantas e tantas e tantas e tantas estrelas, quando você olha as estrelas de longe, elas parecem uma nuvenzinha. Elas se juntam, então faz uma nuvem de estrelas. Então essa coisinha branquinha aqui, ó, são estrelas da Via Láctea, de Andrômeda. Essa coisinha mais escura, isso aqui é poeira. Então a galáxia, onde nós habitamos, é muito parecida com essa aí. E qual foi a primeira pessoa, primeiro cientista, que conseguiu descrever de maneira científica, matemática, o funcionamento do universo? Foi o senhor Isaac Newton. Esse é o Newton. Newton foi a pessoa mais inteligente que já viveu, tá legal? Ninguém foi mais inteligente que o Newton. O Einstein não foi mais inteligente que o Newton. O Stephen Hawking não é mais inteligente que o Newton. Não, a pessoa mais inteligente que já viveu na Terra foi o Newton. Quem fala isso? Os físicos, os matemáticos, os historiadores da ciência, os psicólogos, o pessoal que trabalha com ciência cognitiva. A pessoa mais inteligente que já viveu, inteligência lógica, matemática, foi o Newton. E o Newton, ele pega todo o conhecimento que havia na época dele sobre os planetas, como que os planetas se moviam, o movimento dos corpos. Ele pega toda a ciência, tudo que já havia sido descoberto até a época dele, o que os gregos tinham feito, o que os árabes tinham feito, o que Copérnico tinha feito, Galileu, Kepler, e ele sintetiza numa teoria muito elegante, muito concisa, que é a teoria da mecânica da gravitação universal, a teoria da gravitação universal de Newton. Aliás, é essa gravidade, essa teoria da gravitação universal, que descreve o seu cotidiano, tá legal? Então, muitas coisas que eu vou te falar aqui, você não tem como perceber, como sentir, e não vai fazer muita diferença na sua vida. O universo em que a gente vive, o seu dia a dia, né, quando você vai trabalhar, quando você vai passear, quando você vai amarrar o sapato, quando você vai fazer o seu almoço, o seu dia a dia, o seu cotidiano é governado pela mecânica do Newton. E a mecânica do Newton, a gravitação do Newton, ela é que explica por que as coisas caem. Por que as coisas caem? Por que as coisas vão em direção ao centro da Terra? O que o Newton descobriu? Então vamos supor aqui que eu pego um objeto qualquer, uma maçã. Uma maçã, um avião, uma pessoa, um prédio cai. Existe algo que nos puxa para o centro do planeta, o centro da Terra. O que nos puxa para o centro da Terra? O Newton, ele descobriu que o que puxa os objetos para o centro da Terra é uma força. Força, a gente, é puxão ou empurrão, tá? Força você pode entender como sendo puxão ou empurrão. Se você for explicar para uma criança de 4 anos o que é força, você diria, é um puxão, é um empurrão, tá? Isso é força. Então, existe uma força trocada entre o objeto, o corpo, aqui eu peguei uma maçã, parênteses, a história da maçã do Newton que cai na cabeça dele é mentira, tá? Isso não aconteceu, tá bom? Mas vamos manter a tradição. Está aqui uma maçã. Por que a maçã cai? O Newton entendeu que entre a Terra e a maçã existe uma força de atração gravitacional. E essa força de atração gravitacional entre a Terra e a maçã faz a maçã caminhar para o centro da Terra. E, de maneira simples, a maçã cai. A Terra atrai todos os corpos que estão ao redor dela. E por que isso acontece? O Newton também entendeu isso. É porque existe massa. A grande sacada do Newton é essa. Massa atrai massa. Tudo que tem massa atrai o que tem massa. Então, dois objetos que tenham massa sempre vão se atrair. Então, por que a maçã cai na Terra? Porque a Terra tem massa e a maçã tem massa. Uma atrai a outra. Como a Terra é muito mais pesada que a maçã, você vê a maçã caminhar em direção a quem? A Terra, não a Terra caminhar em direção à maçã. Então, o que o Newton descobriu é isso. E essa interação entre as massas é o que faz com que os corpos sejam atraídos. Mas não só na Terra, também para o Sol. O Sol também tem massa. O Sol é uma estrela. Aliás, o Sol tem muito, muito mais massa do que a Terra. Da mesma maneira que a Terra atrai a maçã, que a Terra atrai você, que a Terra atrai um avião, que a Terra atrai os corpos. O Sol, porque tem muita massa, como toda estrela tem muita massa, o Sol também atrai os corpos que estão ao redor dele, basicamente os planetas. Então, aqui temos a Terra. A Terra tem massa, o Sol tem massa, o Sol tem muito mais massa do que a Terra, é como a maçã e a Terra e o Sol. Da mesma maneira,
o Sol e a Terra se atraem porque tem massa. Essa força gravitacional faria com que a Terra caísse no Sol. Felizmente, a Terra não está indo em direção ao Sol. Tá? Não tem nada a ver com o efeito estufa, tá, gente? A Terra não está indo em direção ao Sol. Por quê? Porque a Terra ela faz um movimento em torno do Sol. Isso aqui é a força gravitacional, tá? A força da gravidade, o que o Newton descobriu, é que dois corpos se atraem com uma força que é proporcional ao produto das massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais pesados são os corpos, mais eles se atraem, e quanto mais longe eles estão, menos eles se atraem. Só que essa força é muito pequenininha. Vou fazer uma experiência. Aqui. Qual o nome da senhora? Mércia. Mércia, me faz uma... Pode ficar sentadinha aí. Me faz só de uma coisa. Mércia, você se sente atraída por mim? Sim ou não? Se preocupe com as pessoas vão pensar. Somos todos adultos. Eu quero sinceridade. Se sente atraída por mim? Sim, Você é muito gentil. pelo seu conhecimento. Não, mas é muito gentil. Eu vou ser honesto. Eu não sinto a menor atração pela senhora. Desculpa. Né? Vamos melhorar o problema. Com licença. Eu sento aqui lá da senhora. Posso sentar lá da senhora? Com licença. Senta comigo nisso. E agora, você sente atraída por mim? Continua. Mas eu não sinto nenhuma atração pela senhora. Por que a gente não sente essa atração? Gente, eu tenho massa, e não é pouca. A Mércia tem massa. Parabéns pela sua massa, muito bonitinha. Só que nós temos pouca massa. Existe uma atração gravitacional, tá, gente? Maior respeito pela Mércia. Existe uma atração entre nós. Existe uma força de atração, uma atração gravitacional. Só que essa força é muito pequena. Por quê? Por causa do G. Não do ponto G, do G. O G é a constante gravitacional. Esse número é muito pequeno. Como esse número aqui é muito pequeno, a força gravitacional é muito pequena. Então, dois corpos que têm pouca massa, essa força gravitacional não é perceptível. Para que a força gravitacional seja perceptível, pelo menos um dos corpos tem que ter massa astronômica. Pelo menos um dos corpos tem que ser uma estrela, um planeta. É assim, ó. Essa bolinha aqui, ó. Gente, eu tenho massa? Tenho. Sim. A bolinha tem massa? Sim. Tem. A Terra tem massa? Tem. Se eu soltar a bolinha vem na minha testa? Não. Não, a bolinha vai para onde? Para baixo. Para a Terra. Por que a bolinha vai para a Terra? Tem menos massa. Porque a Terra tem muito mais massa do que eu. A Terra tem mais massa. Então, para que a força do Newton seja perceptível, para que as coisas caiam, pelo menos um dos corpos tem que ter massa astronômica. O Sol tem massa astronômica, a Terra tem massa astronômica. Então, por que a Terra é atraída pelo Sol e não cai no Sol? Por causa disso aqui, ó. A Terra está andando em torno do Sol. Se não tivesse nenhum tipo de interação entre a Terra e o Sol, a Terra ia passar ao lado do Sol e ir embora. Mas, como existe a força gravitacional, a Terra passa ao lado do Sol, o Sol atrai a Terra, e aí a Terra, por causa dessa atração, começa a girar em torno do Sol. É a combinação do movimento da Terra e da força de atração que a Terra gira ao redor do Sol, que a Lua gira ao redor da Terra, que os planetas giram ao redor do Sol, que as estrelas giram em torno do centro da galáxia. Vamos fazer aqui de novo uma dinâmica. Eu preciso de uma estrela. Falco, vem cá, você é minha estrela. Falco é minha estrela. Ninguém melhor do que o Falco para ser uma estrela. Aí não tem atração, Isso. professor. Vamos simular. Falco, você fica aqui. Mas tem massa. Você fica aqui, você é a estrela. Eu sou o planeta, certo? Se eu passar perto da estrela e não houver nenhuma interação, eu vou embora. Fui embora. Agora, me dá a mão quando eu passar. Se eu passar perto, vai dar a mão perto da estrela, o que ela faz? Ela me puxa. Mas para que isso aconteça, um dos corpos tem que ter muita massa. Né? Minha estrela, ó, palmas, pessoal de palmas para a estrela que é o foco. Estrela brilha, exatamente. É isso mesmo. Gente, e o Newton, ele explica todas essas coisas. O Newton, com essa explicação, ele consegue explicar por que os planetas giram ao redor do Sol. E, aliás, essa explicação é a explicação que nos levou para a Lua.
a ciência que nos levou para a Lua, a física, a mecânica, a descrição do universo que nos levou para a Lua, que coloca satélite em órbita, que chega em Marte, que manda sondas espaciais, é basicamente a mecânica de Newton. Inclusive, na primeira missão Apollo, eu não lembro qual dos astronautas, no meio da missão, depois que eles abandonam a Terra, a atmosfera, um dos astronautas manda uma mensagem de rádio para a NASA falando: agora estamos nas mãos do senhor Newton. Porque toda essa tecnologia, ela é baseada em cima da mecânica newtoniana. Só que a mecânica newtoniana tem o seguinte postulado: o espaço e o tempo. Para Newton, o espaço, os lugares, o espaço é simplesmente um palco onde os eventos físicos acontecem. E o espaço é passivo, o espaço é eterno, o espaço é imutável. O espaço sempre existiu e sempre vai existir. O espaço é um palco onde os eventos físicos se desencadeiam. O tempo também é uma coisa que sempre existiu, o tempo sempre vai existir. O tempo, ele simplesmente marca a sucessão dos eventos que ocorrem no espaço. Para o Newton, o espaço e o tempo são elementos passivos. Eles não entram na descrição do fenômeno, eles não influem no movimento dos objetos. É mais ou menos assim. De maneira análoga, o espaço-tempo do Newton, ele é plano e rígido. É isso aqui, ó, essa mesa. O espaço-tempo do Newton é uma mesa plana e rígida. Dois corpos no espaço-tempo do Newton não vão interagir entre si por causa do espaço-tempo. Por exemplo, essa estrela não vai atrair esse planeta, a menos que entre a estrela e o planeta haja uma força, que é a força gravitacional. Então, a estrela e o planeta têm que trocar uma força, e eles vão fazer o quê? Eles vão se atrair. Mas a atração é devido a quem? A força, a tal força gravitacional. Foi o que o Falco e eu trocamos. Nós trocamos uma força. E essa força, que foi transmitida pelos braços, fez com que eu orbitasse o Falco. A mesma coisa acontece com a gravitação. O espaço-tempo é plano, rígido e imutável para o Newton. E para que dois corpos troquem força, interajam, para que dois corpos, por exemplo, se atraiam, é preciso que eles troquem uma força. O espaço-tempo para o Newton é muito chato. O espaço-tempo para o Newton é um negócio bobo, sem vida, sem graça, né? Muito bobinho. Aí surge esse jovem, Albert Einstein. O Einstein, ele começa a estudar de novo a gravitação. E o Einstein, coisa que o Newton não sabia, o Einstein já conhecia trabalhos de outros cientistas, como, por exemplo, o Faraday, como, por exemplo, o Maxwell. E para o Faraday e o Maxwell, o espaço vazio não é tão vazio assim. O espaço tem propriedades físicas. Então, dois cientistas, um chamado Faraday e outro chamado Maxwell, antes do Newton, do Einstein, já haviam mostrado que o espaço tem propriedades físicas. O espaço não é tão passivo, o espaço e o tempo não é tão bobo quanto o Newton achava. E o Einstein falou: pô, será que a gravitação também afeta o espaço e o tempo? E o Einstein foi estudar como que isso poderia acontecer. E o Einstein, ele entende que o espaço-tempo, nota, espaço-tempo, o espaço e o tempo são a mesma grandeza. O espaço e o tempo são o mesmo ente. E o espaço-tempo é uma entidade que ela é viva no fenômeno. O espaço-tempo, ele interfere, ele interage. Aliás, é o espaço-tempo que faz com que as coisas sejam como são. O que o Einstein percebeu? Que a massa, ela é capaz de deformar, de amassar, de modificar o espaço-tempo. Então, o espaço-tempo para o Einstein, ele é rígido, plano, imutável. O espaço-tempo para o Einstein, não. Se eu tiver um objeto com muita massa, uma estrela, e colocar no espaço-tempo do Einstein, a estrela deforma o espaço-tempo. Deixa o filminho rodando, o pessoal vê deixa ele rodando em looping. Então, o que acontece? Agora, ó, o espaço não é mais passivo. A existência de um objeto, uma massa no espaço-tempo, deforma o espaço-tempo. E agora, se eu pegar ali a nossa estrela, que tem muita massa, e pegar um planeta, o que acontece entre a estrela e o planeta? Eles são o quê? Atraídos. Não tem força. O conceito de força
não existe mais. Na física do Einstein, a força não precisa existir, porque o que faz com que os corpos interajam é a deformação espaço-temporal. E como é que você explica a órbita no espaço-tempo do Newton? Então vamos pegar aqui, ó, o Sol, a Terra. Se a Terra tivesse parada perto do Sol, o que a Terra faria? Seria atraída pelo Sol. Só que a Terra não está parada. A Terra está girando. E aí se estabelece uma órbita. Avança lá um pouco o filme, para mostrar a órbita. Acho que já foi, né? Volta lá. Volta, volta. Não, não era esse pedaço. Volta. Não. Volta. Põe no começo, põe no começo. Vocês não conseguem ver daí, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Que a bolinha gira em torno do... Se vocês levantarem, vocês conseguem ver, né? Dá para ver, ó, que a deformação do espaço-tempo faz o planeta girar em torno da estrela? Dá para ver? Assim é que o Einstein explica, né? Assim é que o Einstein explica o espaço-tempo. Agora, na mecânica do Einstein, a força não precisa mais existir. O que faz as coisas se moverem, o que mantém a órbita dos planetas é a deformação do espaço-tempo. Então o espaço-tempo ele pode ser deformado. E, gente, se o espaço-tempo pode ser deformado, isso muda tudo. Se o espaço-tempo pode ser deformado pela massa, isso muda todas as coisas. Aí a gente começa a entrar no plano da ficção científica. Quanto mais massa o objeto tiver, mais ele deforma o espaço-tempo. Vamos supor que esse objeto tenha muita massa. O quanto que ele pode deformar o espaço-tempo? Esse quadro mostra de maneira sintética a evolução de uma estrela. Toda estrela começa numa nuvem protoestelar. Essa nuvem é basicamente hidrogênio. Uma nuvem imensa com bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de toneladas de hidrogênio que está flutuando no espaço. Essa grande massa de hidrogênio tem muita gravidade. Essa nuvem de hidrogênio começa, por causa da gravidade, começa a se condensar, 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 condensar. Chega uma hora que a gravidade puxa tanto o hidrogênio que os átomos de hidrogênio começam a bater uns nos outros. Quando os átomos de hidrogênio começam a bater uns nos outros por causa da gravidade, eles se fundem. Aí dois átomos de hidrogênio viram um átomo de hélio. Ao virar hélio, a estrela acende. Começa a ocorrer fusão nuclear, uma quantidade enorme de energia liberada, luz, calor, radiação, e essa nuvem começa a ficar quente. Enquanto a fusão nuclear quer expandir a nuvem, a gravidade quer fazer o quê? Compactar a nuvem. É um cabo de guerra, empata, e a estrela acende. Quanto mais massa tiver a nuvem, maior vai ser a estrela. Estrelas muito grandes têm tempo de vida curto. Estrelas menores duram mais tempo. O nosso Sol é esse cara aqui, ó. O nosso Sol é uma estrelazinha medíocre. É uma estrela sem graça, bobinha, né? Uma estrelinha pequenininha. Ainda bem, por ser pequenininha, o Sol vai existir por 9 bilhões de anos. O Sol já existe há 4 bilhões e meio de anos. O Sol vai deixar de existir daqui a 4 bilhões e meio de anos. Então dá tempo de você se formar, se aposentar, vai dar tempo de fazer muita coisa, tá bom? Quanto maior for a massa da estrela, vai determinar qual vai ser o fim da estrela. Então vamos lá. Os átomos de hidrogênio e hidrogênio bateram, fundiu, virou hélio. Uma hora, todo hidrogênio vai ser consumido e vai ficar hélio. Aí hélio com hélio bate, vira oxigênio. Aí oxigênio, oxigênio bate, vira carbono. Carbono, carbono bate, vira ferro. Vai ocorrendo fusão nuclear. Só que tem o seguinte, se a massa da estrela for muito grande, chega uma hora que a fusão nuclear, a energia da fusão, não consegue mais manter a gravidade contida. Especialmente quando ela começar a queimar ferro. Aí a estrela vai começar a compactar, 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 compactar. Se for uma estrela como o Sol nunca vai produzir ferro. O Sol, quando começar a produzir oxigênio, o Sol não tem massa suficiente para manter a fusão nuclear e manter a estrela estável. Aí a gravidade vence a luta.
aí o Sol vai encolher, 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 e vai virar o que a gente chama de anã branca. E o que é uma anã branca? Uma anã branca é uma estrela, ou melhor, é um corpo celeste, que foi uma estrela, que é feito basicamente ali de ferro, e esse objeto é muito, muito denso e muito compacto. Só que antes disso acontecer, o Sol vai explodir. Então, daqui a uns 4 bilhões e meio de anos, o Sol vai inchar, vai chegar na Terra, vai engolir a Terra, vai carbonizar a Terra, aí o Sol vai encolher, encolher, encolher e explodir, cabum, é uma supernova. E o que sobrar da explosão vai ser uma nuvem de gás e no centro da nuvem uma anã branca. Isso que vai acontecer com o Sol, é isso aqui, ó. Isso é uma nebulosa planetária. Uma estrela explodiu aqui, mais ou menos do tamanho do Sol. Isso é uma foto, tá? Essa estrela explodiu aqui, e quando ela explodiu, o gás, a poeira do que estava em volta foi assoprado. O que você está vendo aqui, ó, isso aqui é poeira e gás do que sobrou do sistema solar que orbitava essa estrela. Essa aqui é a nebulosa de Lyra, vulgarmente conhecida como é que se você fosse dar um nome para essa nebulosa, que nome você daria? O que ela aparece? Aparece com o quê? Com o quê? Um olho. Alguns astrônomos chamam ela de nebulosa do olho. Alguns astrônomos mais poéticos chamam o olho de Deus. Hã? O tamanho dessa coisa aqui, bom, está crescendo o tempo todo, né, que você está expandindo. Isso aqui deve ter algumas centenas de milhares de anos-luz. Agora, o que é um ano-luz? O ano-luz são 9 bilhões de quilômetros. Essas dimensões, a gente não tem como imaginar, tá legal? Você não tem como imaginar esses tamanhos, essas dimensões. Elas são inimagináveis para a gente. Né? Quando eu falo, ó, são 9 bilhões, se eu falar para você, ó, você vai ter que ir daqui para casa e você vai ter que andar 20 quilômetros, é longe. Para a gente andar 20 quilômetros é longe. Você vai ter que andar 9 bilhões de quilômetros. Para você não faz diferença. Você não tem dimensão dessa grandeza, a gente não tem dimensão disso. É muito grande. Isso aqui é uma outra nebulosa, que é a nebulosa do Caranguejo. Aconteceu a mesma coisa. Uma estrela explodiu aqui, ela explodiu, virou uma supernova, espalhou gás e poeira, e essa nuvem de gás e poeira está se expandindo, tá? E o que sobrou dessa estrela, em algum lugar aqui, tem uma anã branca, que não dá para ver porque não emite luz. A gente sabe por causa da interação gravitacional que ela tem com a nuvem de gás. Agora, se a estrela for realmente grande, o que vai acontecer? Ela vai deformar o espaço, tanto que vai virar um buraco negro. O que é um buraco negro? Gente, todo mundo já viu, em algum documentário, em alguma reportagem, um míssil, um foguete sendo mandado para fora da Terra. O Elon Musk colocou um carro em órbita, não foi? Mandou um carro para Marte, não foi? Como é que você faz para colocar um objeto em órbita da Terra? É fácil. Você tem que pegar esse objeto e jogar ele para cima. Quanto mais rápido você joga ele para cima, deixa eu fazer aqui, se cair, corre aqui. Quanto mais rápido você joga ele para cima, mais alto ele vai. Mas chega uma hora que a gravidade faz o quê? Vence e ele faz o quê? Volta. Mas tem uma velocidade mínima, são 12 km por segundo. Tem uma velocidade mínima que se você lançar um corpo a 12 km por segundo, a gravidade não breca o corpo. O corpo vai sair e abandonar a Terra. Que é o que a gente chama de velocidade de escape. Com que velocidade você deve lançar um objeto da Terra para que esse objeto abandone a Terra, fuja da Terra? 12 km por segundo. Se o objeto, se o planeta, essa estrela tem mais massa, essa velocidade é maior. Então, se você quer fazer com que um objeto abandone o Sol, para que você lance um objeto a partir do Sol, como o Sol tem muita massa, a velocidade com que você vai ter que lançar o objeto a partir do Sol é muito, muito maior. Acontece que a maior coisa, a coisa mais rápida que existe é a luz. É a luz andando no vácuo. Então, se eu tiver um objeto com muita massa, tanta massa, mas tanta massa, tão denso, mas tão denso, que a velocidade de escape seja maior que da luz, nada escapa desse objeto, nem a luz. E que é um buraco negro? É um objeto que tem tanta massa, tão denso, que deformou tanto o espaço-tempo, que nem a luz consegue escapar desse objeto. Então, se você olhar para um buraco negro, você não vê nada. O buraco negro não sai nada, nada escapa do buraco negro. Né?
é o Leviatã definitivo. Tudo que chegar perto de um buraco negro vai ser engolido pelo buraco negro, vai ser aprisionado do buraco negro e nunca mais vai escapar, nem a luz. Por isso que chama um buraco negro. Dá para ver buraco negro? Não. Por quê? Do buraco negro não sai nada, não sai luz do buraco negro. Você não pode ver um buraco negro. Como é que a gente sabe que existem buracos negros? Por causa da previsão teórica, e por causa de observações indiretas. Isso aqui, ó, é o sistema Cygnus X1. Isso aqui, ó. Dá para ver olho nu, tá? Se tiver um programinha aqui, mapeia o céu, você consegue ver esse sistema binário. Esse é o Cygnus X1. Essa coisinha branca aqui, a gente sabe que ela é um sistema binário. Isso aqui não é uma estrela. Eram duas. Uma estrela do sistema, porque se formou mais cedo, porque tinha uma massa diferente. Uma das estrelas do sistema, não é isso aqui é outra coisa, tá? É essa coisinha aqui, ó. Uma das estrelas desse sistema virou um buraco negro. É comum sistemas binários, sistemas em que o sistema solar não é uma estrela. O nosso sistema solar é uma estrela só tem um Sol. É comum sistemas binários. Não se forma uma estrela, mas duas. E elas orbitam uma em torno da outra. Isso é comum. O sistema Sirius era um sistema binário, a gente sabe disso. Eram duas estrelas que orbitavam uma em torno da outra. Uma delas virou um buraco negro, a outra não. O que está acontecendo? A que virou o buraco negro está canibalizando a outra. Então, se você chegasse perto do sistema, você veria uma coisa assim. Isso aqui é um desenho, tá? Então, o que eram duas estrelas, uma delas virou um buraco negro, a outra que está perto não virou, mas essa estrela, o buraco negro, está devorando a outra estrela. Um dia, toda a massa dessa estrela vai fazer o quê? Está dentro do buraco negro. Só que quando ela chupa a massa da estrela, o que acontece? Emite radiação, emite luz, o raio-x, raio gama. E o que a gente detecta aqui na Terra? A emissão de raio-x, raio gama, radiação desse fenômeno. Aliás, esse aqui foi o primeiro buraco negro observado, indiretamente. Hoje em dia, nós entendemos que o buraco negro nada mais é que um objeto que tem tanta massa, mas tanta massa, que deformou tanto, mais tanto, mais tanto o espaço-tempo, que nada consegue escapar do espaço-tempo. Então, o buraco negro é uma deformação radical do espaço-tempo. Isso é o que você veria se chegasse perto de um buraco negro. O buraco negro está aqui, ó. Isso aqui é o buraco negro. O que é isso em volta? O buraco negro atrai gás, atrai poeira. Esse gás começa a girar em torno do buraco negro. Gira tão rápido, mas tão rápido, que as partículas de gás começam a bater umas com as outras. E a aura de gás acende. É como se tivesse uma estrela em volta. O gás aqui está tão acelerado, está girando tão rápido, que o gás aqui começa a fazer fusão também. Então aparece um disco estelar em volta do buraco negro. É essa luz que você vê. Isso aqui, ó, é radiação e elétrons sendo ejetado do eixo de rotação onde estava a estrela. Isso é o que a gente chama de horizonte de evento. O que é o horizonte de evento? O que chegar aqui não consegue escapar do buraco negro e entra. Então, se você chegasse perto de um buraco negro, você veria isso aqui. Isso é uma foto de um buraco negro. Aonde? No centro de uma galáxia. Toda galáxia, a gente acredita hoje que toda galáxia, no centro dela, tem um buraco negro monstruoso. Um buraco negro com massa bilhões de vezes maior que o Sol. No meio de toda a galáxia tem um buraco negro monstruoso, muito grande. Isso aqui é o buraco negro no centro dessa galáxia aqui, ó. Isso é o que você vê da Terra. Isso aqui é o que você vê com um telescópio. Isso aqui é a imagem tratada para o computador. Isso é um buraco negro. O que você está vendo aqui, ó? O que é essa coisa aqui? É aquele disco de gás brilhando em volta do buraco negro. O buraco negro está aqui dentro. Onde é isso? No centro de uma galáxia. No centro da nossa galáxia tem um buraco negro tão grande quanto esse. E é uma coisa com bilhões de vezes a massa do Sol. Isso é uma foto, quem viu o filme. Essa é uma das fotos mais legais que já fizeram de um buraco negro. Isso é do filme... Fugiu o nome, como é que é?
Ai. Interestelar. Isso é uma foto interestelar. Isso aqui é um buraco negro. Você está vendo aqui, ó, o disco de acreção, que é aquela fumaça, aquele gás em volta. Esse negócio está brilhando, está irradiando, e aqui está o buraco negro. Se alguma coisa passar desta linha, vai entrar no buraco negro. E o que existe no buraco negro? No buraco negro, a física deixa de funcionar. Dentro do buraco negro, as leis da física não funcionam. O tempo não existe. O tempo para de passar. Dentro do buraco negro, o espaço é tão dobrado, mas tão dobrado, que o próprio espaço deixa de existir. A física não funciona dentro do buraco negro. A gente não sabe o que acontece dentro do buraco negro. Há uma deformação tão grande da natureza, uma perturbação tão grande, que as leis que a gente conhece simplesmente não funcionam mais. E aí, uma das coisas que o Einstein previu, lá em 1925, uma realidade geral, e que nunca foi detectada 2 anos atrás, que é a tal da onda gravitacional. O que é a onda gravitacional, gente? Ó, se o espaço-tempo é rígido, eu consigo deformar o espaço-tempo? Vai deformar? Não. Eu vou criar onda aqui. Por que tem onda no mar? Mar tem onda? No mar tem ondas? Tem. Por que tem onda no mar? Porque a água do mar é deformável. Então você pode deformar o mar, a água do mar, e fazer uma onda. O espaço-tempo do Newton, ele é indeformável. Mas o espaço-tempo do Einstein, ele é deformável. E se o espaço-tempo do Einstein é deformável, você pode fazer o que nele? Ondas. O próprio espaço-tempo se deforma. No próprio espaço-tempo, ondas percorrem o espaço-tempo, porque ele é deformável. Só que para você produzir uma onda no espaço-tempo que seja perceptível, você tem que ter um evento cataclísmico. Tem que ser uma coisa, sabe, inimaginável. Para você criar uma perturbação tão grande no espaço-tempo, de modo que gere uma onda que seja perceptível. O que pode gerar esse tipo de onda? 2 buracos negros, ou 2 estrelas de nêutrons, 2 buracos negros que estão circulando um em torno do outro, e com o tempo, esses buracos negros vão girando em torno do outro, até que um dia um bate no outro, ocorre uma explosão, que é uma explosão que não dá para imaginar, que provoca uma deformação tão grande no espaço-tempo, que gera uma onda que se propaga. Passa o filminho. Cadê? Sumiu? Ah, desculpa. Isso, passa aí. Isso. Isso é uma animação de computador, tá? 2 buracos negros. 2 estrelas que viraram buracos negros estão orbitando uma em torno da outra. Aí elas vão orbitando, 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 e o próprio movimento orbital delas gera ondas gravitacionais. O espaço-tempo é deformado. Mas, se elas começarem a girar e num dado momento baterem uma na outra, esse evento é tanta massa envolvida que esse evento vai deformar tanto o espaço-tempo e cria uma onda. E essa onda pode ser detectada. Quando que nós detectamos essa onda? Põe de novo lá. A primeira vez... Opa! Você voltou? Deixa que eu avanço aqui então. Opa, vai. Mais uma. Aqui. Primeira vez que isso foi detectado foi em 2015, um laboratório americano chamado LIGO. Large Interferometer Gravitacional, grande interferômetro de ondas gravitacionais, tá? O LIGO. O que é o LIGO? Você tem aqui um detetor, aí tem um tubo com alguns quilômetros de comprimento aqui e um outro tubo com quilômetros de comprimento aqui. Tem 2, um
na costa pacífica e outra na costa atlântica. Aqui sai um laser, esse laser vai até o fim do cano, quilômetros de comprimento, bate no espelho e volta, a mesma coisa ali. Quando chega no detetor, os dois lasers interferem. Quando passou a onda gravitacional, o que aconteceu? A Terra, o planeta Terra fez isso, ó. A Terra, o planeta Terra, quando passou a onda gravitacional, a Terra cresceu e encolheu. Quanto? Uma fração do raio de um átomo atômico. Fração do raio de um átomo. 10 a menos 11 metros. E não é que a Terra cresceu, o espaço-tempo aumentou e encolheu. Isso faz com que os lasers se interfiram e essa pulsação, esse crescer da Terra, que é menos que o diâmetro de um núcleo atômico, é detectado na forma de um pulso. Essa é a primeira onda gravitacional detectada. Na Itália, sempre a Itália, ei Giorgio, na Itália tem o Virgo. É igual, tá vendo? Ó? O Virgo faz a mesma coisa que o LIGO. Por que 2 observatórios? Com 2 observatórios você consegue ter dados com mais precisão. Você consegue localizar aonde é o evento com mais precisão. Em 2016, o Virgo e o LIGO detectaram de novo ondas gravitacionais. E essas ondas gravitacionais só podem ser produzidas porque buracos negros colidiram uns com os outros. Então, está provado que os buracos negros existem. Que a onda gravitacional existe. E que o espaço-tempo é deformável. Aí vira ficção científica. Vocês já viram algum filme de ficção científica em que o cara vai deformar o espaço-tempo, a dobra espacial? Quem é fã de ficção científica aqui? Já viu essa expressão dobra espacial? O que é dobrar o espaço? Vou fazer aqui um exercício de imaginação. Imagine um universo. O nosso universo tem quantas dimensões? O nosso universo? 3. Comprimento, largura e altura. E o tempo? O nosso universo é tridimensional. Imagina um universo que fosse unidimensional. Um universo que só tivesse comprimento. Esse universo é muito chato. Por quê? Nesse universo que só tem comprimento, o que vai acontecer? Você só pode ir para a direita e para a esquerda. Você não pode subir, nem descer, nem ir para frente, nem para trás. Só pode ir para a direita e para a esquerda. Se 2 pessoas se encontrassem nesse universo, uma não pode passar pela outra. Então, seria, se você é uma pessoa romântica, o universo unidimensional é o melhor universo do mundo para relações amorosas. Por quê? Quando 2 pessoas se encontrarem, só elas vão se encontrar. É o seu par ideal. No universo unidimensional, você vai conhecer uma única pessoa na sua vida. Né? Então, aproveita ela. Se eu quero vir desse ponto para esse ponto, no universo unidimensional, eu tenho que andar toda essa extensão. Aí, se eu for capaz de deformar esse universo, eu quero chegar aqui e aqui, sem passar por todo esse comprimento. Vamos fazer uma dobra espacial. Vamos pegar o universo e fazer assim, ó. Isso é uma dobra espacial. O universo que estava assim, para chegar desse ponto, nesse ponto, eu tenho que andar toda essa extensão. Vamos dobrar o espaço. Eu posso dobrar o espaço, ele é flexível. Se eu dobrar o espaço, eu não tenho mais que andar toda essa extensão para chegar de um lugar para o outro. Por quê? Eu não andei o espaço, eu dobrei o espaço. Para dobrar um espaço unidimensional, eu tenho que dobrar ele aonde? Numa segunda dimensão. Para dobrar o comprimento, eu tenho que dobrá-lo na altura ou na largura. Se o espaço for bidimensional, como é que você deforma um espaço bidimensional? Um universo que tem largura e comprimento, como é que você deforma isso? Na altura. Então, vamos supor que isso aqui é o nosso espaço. Para chegar desse ponto nesse ponto, eu teria que caminhar toda essa distância. Tá, e se eu fosse capaz de dobrar o espaço? Pegar esse ponto do espaço e esse ponto e dobrá-los. O que acontece com a distância entre eles? Diminui. É o que a Enterprise faz. Dobra 1, dobra 2, dobra 3, dobra 4. Você dobra o espaço-tempo. Se você dobra o espaço-tempo, você consegue ir de um ponto para outro muito mais rápido. Essa é a tal da dobra espaço-tempo, o hiperespaço, né?
Então, o que é um buraco de minhoca? O buraco de minhoca é uma deformação no espaço que você puxou o espaço e furou o espaço por aqui, ó. Então você não só deforma o espaço, é que o nosso espaço é tridimensional, né? Então aqui, para mostrar que eu furei o espaço, eu tenho que levantar o espaço, furar aqui. O nosso espaço não, ele é tridimensional. Então o que é o buraco de minhoca? O buraco de minhoca é uma deformação no espaço-tempo que você abre um buraco lá, atravessa o espaço-tempo e sai aqui. Só que o buraco de minhoca é legal porque você não ganha só o espaço, você ganha o tempo. Então existem estudos que dizem que com um buraco de minhoca você pode viajar no tempo. O problema é você fazer o buraco de minhoca. No Interestelar, os caras usam o buraco de minhoca. Então no Interestelar, uma civilização já conseguiu tecnologia suficiente para criar um buraco de minhoca e viajar no espaço-tempo. E é isso que salva a Terra. Agora, já foi detectado algum buraco de minhoca? Não. Onda gravitacional já, buraco negro já. Buraco de minhoca não. Mas a teoria diz que é possível. Só que o problema é que você nunca sabe o que vai sair dali, né? O buraco de minhoca, ele é ainda uma abstração teórica. Mas se ele existir e puder ser feito, poderia até ser capaz de viajar no tempo. Aí é uma outra discussão se você pode viajar no tempo ou não pode, é uma outra discussão. Mas seria isso, você furou o espaço-tempo. Você tem que ter uma grande quantidade de energia, de massa para fazer isso, uma deformação absurda no espaço-tempo. Mas a dobra espacial, em tese, é possível. Para você fazer a dobra espacial, você tem que ter muita energia, muita massa. Por isso que a Enterprise usa matéria antimatéria. É a fonte de energia que a gente imagina que seria necessária. E o que a gente sabe hoje da natureza? A gente sabe o seguinte, quais são as forças que governam a natureza? A força gravitacional, que é o que faz você cair, que pode ser uma força muito divertida ou dolorida. Quem que explicou para a gente a gravidade? A explicação que a gente usa no dia a dia foi quem? Foi o Newton. A explicação mais correta, a explicação mais coerente, quem deu? Foi o Einstein. Aliás, essa é a equação que descreve o universo do Einstein. Tá? Eu não vou explicar a equação para vocês, se alguém quiser, depois eu sento e explico, tá bom? Tá? Isso envolve cálculo tensorial, enfim. Mas essa equação descreve o espaço-tempo. Essa equação descreve a realidade. Nós físicos, temos isso aqui tatuado numa parte escondida do corpo. Tá? Isso aqui descreve o universo, o espaço-tempo. A força de interação entre cargas elétricas, a força que mantém átomos, prótons, elétrons unidos, quem explicou? Foi o Faraday e foi o Maxwell. Esses dois caras explicaram a força eletromagnética, a força que mantém a matéria coesa. É muito fácil ter a força eletromagnética. Empurra a pessoa do seu lado. Dá um empurrãozinho nela. Empurra ela. Empurra, isso, é. Sentiu a força? Essa força é a força eletromagnética. Os elétrons do seu corpo repelindo os elétrons do corpo de outra pessoa. A força que você está sentindo agora nas suas nádegas, com todo respeito, essa força é uma força eletromagnética. Os elétrons da sua roupa não atravessam os elétrons do banco. Tá? Isso aqui são as equações que descrevem o eletromagnetismo. Os físicos têm as equações tatuadas em outra parte do corpo. Tá? Só que aí surgiu o seguinte problema. No núcleo, você tem só prótons. Prótons têm carga positiva. A gente sabe que carga de sinais opostos se atraem, de mesmo sinal se repelem. Então, os prótons, devido à força elétrica, não deveriam ficar no núcleo. O que mantém o próton grudado? Quem descobriu foi um italiano, Fermi, descobriu a tal da força nuclear forte. E que é a força nuclear forte? É uma força que mantém unido o núcleo, que cola próton com próton. É essa força nuclear forte que é responsável pela grande energia liberada numa explosão atômica. Quando você tem também as reações nucleares, aparece uma outra força nuclear fraca. O Fermi descreveu a força nuclear forte, o Yukawa a força nuclear fraca. Essas forças não têm equação, não têm fórmula. Então essa força ninguém tem tatuado ainda, não tem a fórmula. Não acharam a fórmula. E aí entra, para encerrar, esse jovem.
Quem é esse jovem? Stephen Hawking. Esse é o dia da formatura do Stephen Hawking. Ele tem 20 e poucos anos aí. E aqui é o Stephen Hawking com a turma dele. Um ano depois da formatura dele. Ele está aqui, ó. A doença não tinha aparecido ainda. Aqui é o Stephen Hawking com a primeira esposa dele. Tá? Qual que é o grande problema da física hoje? Você tem duas teorias físicas que explicam quase tudo. Mecânica quântica e a relatividade geral. A relatividade geral explica o muito grande. Os planetas, o universo, as galáxias, formação de estrelas. A mecânica quântica explica o muito pequeno. O universo dos átomos, dos elétrons, dos quarks. Problema, as duas são incompatíveis. Quando você usa a relatividade geral para explicar o que a mecânica quântica fala, dá pau. As contas não fecham. Quando você usa a mecânica quântica para tentar explicar a gravitação, não funciona. Dá pau. Elas são antagônicas. Elas funcionam muito bem dentro do seu espectro de atuação. Mas quando você tenta usar as duas, você não consegue. O grande sonho dos físicos é a teoria da unificação. É você pegar todas as forças do universo, gravidade, força eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, e juntar numa única equação, numa única teoria que explique todas elas. Não conseguimos ainda. Por quê? A gravidade não encaixa. A gravidade não encaixa na mecânica quântica. A mecânica quântica consegue explicar a força eletromagnética, a nuclear forte, a nuclear fraca. Você consegue juntar essas forças numa teoria. Quando você vai tentar juntar a gravidade, não fecha a conta. A grande fronteira da física hoje é criar uma teoria, um modelo que junte tudo isso. O que o Hawking fez de legal nesse aspecto? O Hawking, ele conseguiu, em 74, fazer uma relação entre algo que acontece no buraco negro e a mecânica quântica. Quando a matéria cai no buraco negro, ela desaparece, some, ninguém nunca mais vai ver aquilo. Só que isso é um problema. Por quê? Se a matéria some no buraco negro, existem coisas da natureza que são conservativas. A energia se conserva, a carga elétrica se conserva. E o buraco negro, ele estraga essa simetria da natureza, da conservação. E uma das coisas que ele estraga é a entropia. O que é entropia? A entropia tem vários jeitos de definir entropia. Um dos jeitos é o seguinte: entropia é o grau de desorganização de um sistema. Quanto mais desorganizado o sistema, maior é a entropia do sistema. Sistemas organizados têm baixa entropia, desorganizados, alta entropia. A gente sabe que a entropia vai aumentar naturalmente nos sistemas físicos. E o que é mais fácil, arrumar o quarto ou desarrumar o quarto? Desarrumar. Desarrumar o quarto. Por quê? O quarto desarrumado tem muita entropia. Quando você arruma um quarto, você vai ter que guardar energia. Você vai ter que ir lá, né, dobrar a roupa de cama, vai ter que guardar a meia na gaveta, tirar a cueca do lustre, enfim. Você vai ter que organizar o quarto. Isso demanda energia. Quando a gente faz uma faxina em casa, fica o quê? Muito cansado. O natural é desarrumado. O certo é não arrumar. A natureza não quer que arrume. Você está certo. Quando você vai organizar, você diminui a entropia. Só que para diminuir a entropia, você tem que gastar energia. Naturalmente, as coisas tendem a entropia. Se você nunca mais reformar a sua casa, nunca mais pinte a casa, nunca mais arrume o vazamento da casa, nunca mais arrume o telhado que está com rachadura, nunca mais faça nenhuma manutenção na sua casa, zero. O que vai acontecer com a casa? Um dia ela faz o quê? Cai. O que você tem que fazer para a casa cair? Nada. A casa vai cair. A casa vai cair. A natureza é assim. A entropia vai aumentar. A entropia, a desorganização tende a aumentar. Para você se opor à entropia, você tem que injetar energia no sistema. Entropia também é informação. Por quê? Informação implica em organização. Você consegue ler essa frase? Tem uma informação aqui, não tem? Há uma organização nessa frase. Essa frase tem baixa entropia. Alguém gastou energia para
produzir essa informação. Agora, tudo bem, a informação pode estar lá, mas você pode não entender. Aqui tem uma informação. Alguém conhece o alfabeto cirílico? Alguém fala russo? Ainda bem que não. Aqui tem uma informação. A informação pode estar lá, mas talvez você não seja capaz de acessá-la, mas ela está lá. Quando você aumenta a entropia, quando você desorganiza o sistema, você pode até ter desmontado a informação, mas ela está lá. Não é que a informação deixou de existir, ela só está de outra forma. E a gente acha que informação é conhecimento, né? Informação não é conhecimento. Tem um monte de gente aqui de informática que vai saber o que eu estou falando. Um jeito legal de você definir informação, quanto informação é um bit. O que é um bit? Imagina um sistema que só tem duas possibilidades, ligado e desligado. Sim e não, 0 e 1. As duas possibilidades do sistema é um bit. Então, se você tem um algarismo binário, que só pode ser 0 e 1, 0 e 1, aqui tem um bit. Um bit. O número pode ser 0, o número pode ser 0 ou pode ser o quê? 1. Um sistema físico que só tem dois estados, ligado e desligado, aceso, apagado, 0 e 1, sim e não, tem um bit. Se eu tenho um sistema, então aqui tem um bit. Se eu tenho um sistema de dois algarismos binários, aí pode ser 0, 0, pode ser 0, 1, pode ser 1, 0 e pode ser 1, 1. Aqui eu tenho 4 bits. Se o algarismo tiver 3 posições, eu tenho 0, 0, 0, 0, 1. Aqui eu vou ter quantos bits no total? Eu vou ter 8 bits. Então, assim a gente consegue quantificar a informação. Então, o universo, a gente sabe que ele é digital, tá? O universo, ele é digital. O universo tem certas quantidades possíveis de estados que ele pode atingir. Dá até para perceber que a quantidade de informação que você tem é 2 elevado a n, onde n é o número de algarismos. Tá? 3 algarismos, 2 ao cubo é 8, 2 algarismos, 2 ao quadrado é 4, 1 algarismo, 2 a 1 é 2. Então assim você consegue quantificar a informação. A informação pode ser 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Eu não sei como que é a informação, mas a quantidade de informação está lá. E essa quantidade de informação implica em energia. E essa energia não pode desaparecer. A energia pode até se espalhar, mas ela não pode desaparecer. Um sistema organizado tem baixa entropia. Desorganizado, alta entropia. E o que é o natural? Aumentar a entropia. Isso aqui é a equação que descreve a entropia dos sistemas. O que o Stephen Hawking fez? Ele percebeu o seguinte: o buraco negro não pode violar a entropia. E se o buraco negro ele absorve tudo que chega perto dele e aquilo entra e desaparece, ele viola a entropia. Ele não pode violar a entropia. Então o Stephen Hawking descobriu o seguinte: o buraco negro não é tão grande, tão negro quanto parece. O buraco negro deve emitir algum tipo de radiação. E quando o Stephen Hawking descreve essa radiação que o buraco negro emite, que hoje é chamada de radiação Hawking, ele mostra que, na verdade, o buraco negro não é o Leviatã que a gente imaginava que fosse. O buraco negro, um dia, ele vai liberar toda a energia e toda a massa que ele absorveu. Quando? Bom, o universo tem 16 bilhões de anos de existência. A gente imagina que o buraco negro, os buracos negros vão começar a desaparecer daqui a uns 8 bilhões de anos. Ou seja, vai demorar muito. O buraco negro emite uma radiação muito pequenininha. Não dá para detectar ainda. Mas o que o Stephen Hawking fez foi usar a mecânica quântica para mostrar algo que aparentemente era contraditório nos buracos negros, que é a radiação Hawking. E ele usa uma coisa que esse cara, que é o Planck, formulou no começo do século XX, junto com uma coisa que é essa equação. Isso aqui vai descrever o quanto de energia que um buraco negro emite. Quem descobriu isso? Esse cara aqui, o Planck, no começo do século XX. Junto com o Einstein aqui de novo. Né? O Einstein. Né? As coisas meio que se entrelaçam, né? As coisas meio que elas dão voltas, né? E o que a gente imagina? Que em algum momento
nessas fronteiras do conhecimento, aquilo que está lá, aquela informação que está lá, aquele conhecimento que está lá, que eu não tenho acesso, quer esteja dentro do buraco negro ou em algum tipo de modelo da natureza que a gente desconheça, em algum momento essa informação, nós vamos obter ela. Quer ela saia do buraco negro, quer você invente uma teoria que seja capaz de escrever toda a natureza, né? Que é a teoria do tudo, que ainda não conseguimos achar. Mas um dia a gente vai conseguir entender todas as coisas. Tá? Obrigado. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Fica à vontade. De física. Se eu não souber, eu engano, enrolo, tá bom? Tá? Alguém tem alguma questão? Fica à vontade. É que vai ter um dia que tudo que está acumulado no buraco negro... Vai sair. Vai sair. Só que esse dia vai demorar muito tempo. Tudo bem, mas a gente está sabendo que está sendo acumulado coisa. Tá. E outra curiosidade. Existe um universo paralelo, já que você falou de interestelar? Então, sim. A teoria prevê que é assim. A mecânica quântica prevê isso. Aliás, a mecânica quântica é assim. Quando acontece um evento quântico, esse evento quântico, ele gera infinitas possibilidades de outro evento. Então, quando um evento quântico gera um evento A, ele pode ter gerado o evento B, o evento C, o evento D. É uma estatística. Então, é mais ou menos assim. Você parou para fazer uma pergunta para mim. Existe uma possibilidade de um universo onde você não parou para fazer a pergunta para mim. E eu saio mais cedo da feira. Eu bato o carro e morro. Nesse universo onde você me parou para perguntar, eu não saí na hora em que o ônibus ia bater em mim. E eu sobrevivo. Nossa, é muito louco, né? Quem assiste esses filmes sabe o que eu estou falando. Só que isso não é ficção científica. A mecânica quântica prova que isso é verdade. Que existe. A nível subatômico, isso acontece. A nível subatômico, isso acontece. Você tem a realidade se espalhando em várias possibilidades. O problema é quando você pega isso e traz para um nível macroscópico. Esses efeitos desaparecem, eles se diluem, mas eles existem. Então, essas realidades alternativas, elas são previstas teoricamente. O problema é que elas são isoladas. Uma vez que aquela realidade tenha sido startada, você não pode sair dela. Eu não posso sair do universo em que você parou para falar comigo. Mas existe um Zé Carlos que daqui a pouco vai morrer embaixo de um ônibus. Em outro universo. Em outro universo. Ainda e eu não bem. tenho acesso a ele. Isso acontece. Né? Sensacional, professor. Admirável mundo novo. O Admirável Mundo Novo é uma utopia, uma distopia, né? Ali o Admirável Mundo Novo é horrível, né? Mas esses universos podem ser horríveis também, né? O universo que foi atropelado é horrível. Tá certo, então eu quero agradecer aqui. Alguém tem pergunta, não? Alguma Quer falar alguma pergunta coisa? aí Mais para alguma coisa? fazer? Depois dessa aula não tem muito o que falar não, né, Márcia? Tem uma série, viu, o Falco, chamada Dark, que fala sobre o buraco da minhoca que eles atravessam. Para quem gosta, Ô, tá aí a Falco, dica. você gostou de ser a massa? A estrela. Ele foi a estrela. A estrela, A estrela, estrela. estrela, estrela. Que legal. Olha, professor, muito obrigada. Eu Que que aula. agradeço. E eu estava conversando com a Malu, né? Falei, quanta coisa que eu aprendi em uma hora que eu deveria ter aprendido lá atrás. Então, a forma, muitas vezes, né, o talento, né, dos professores do Objetivo realmente é um diferencial. Porque é que em uma hora eu aprendi muita coisa. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Todos esses dias, né, Silvia? Foram verdadeiras aulas. Essas palestras foram verdadeiras aulas. Eu quero agradecer, então, ao professor José Carlos Garcia e esteja sempre bem-vindo à nossa instituição. Muito Eu obrigada. que agradeço. Obrigado. Até logo. Obrigada. Obrigado. A gente vai encerrando essa palestra. Daqui a pouco a gente volta às 15h com a última palestra do dia e convidamos você, tá bom? Até já.